Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Amém. Mais forte, irmãos. Afinal, você veio adorar a Jesus. Ou você veio olhar para alguém essa noite? Para quem você veio, o que você veio fazer aqui essa noite? Adorar a Jesus. Porque nós sabemos que essa noite é uma noite que para muitos de nós ela pode ser importante. Mas ao mesmo tempo, para muitos de nós ela é mais uma noite. Ou mais um dia. Para aqueles que sabem, quem confiam, quem adoram, esse dia é apenas um simbolismo daquilo que irá acontecer em nossas vidas. Porque nós separamos um dia de hoje para celebrar a Páscoa. Não a Páscoa dos judeus, mas a Páscoa dos cristãos. Não a Páscoa que fez alguém passar para outro lugar, mas a Páscoa que nos faz crer que há uma passagem desta vida para outra vida em Cristo Jesus. Uma Páscoa que nós celebramos ao Cordeiro que virou um leão e que rugiu como um leão. Uma Páscoa que nós celebramos com alegria, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. E não importa quais sejam as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, nós temos em Cristo a razão da nossa adoração. Nós temos em Cristo a razão da nossa celebração. Não celebramos, e eu falei isso agora há pouco, não celebramos a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo. Um Cristo que a morte não conseguiu segurar seu corpo. A morte, o maior poder da terra, não conseguiu segurar o corpo de Jesus. Porque Jesus é o Senhor da vida e da morte. Nada acontece se não for por esse Senhor. E nós, como súditos, como adoradores dele, declaramos e salmodiamos a sua vida em nós e através de nós. Porque Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em ti, a esperança da glória. E Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa esperança não está num sistema econômico ou político. A nossa esperança está no Senhor de toda a esperança, e o seu nome é Jesus. Chamado de príncipe da paz, chamado ele de Deus forte, chamado de grande eu sou, é nele que nós confiamos. E é nele que nos direcionamos para cá essa noite para adorá-lo. Não adoramos qualquer Deus, não adoramos a qualquer Cristo. O fundamento da nossa fé não está em levantar as mãos, não está em ler a Bíblia, não está em vir ao culto. A nossa essência da nossa fé está na ressurreição de Jesus. E por Ele estar vivo, nós o adoramos. Porque em muitos lugares, muitas pessoas não sabem que Ele está vivo. 3 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus nesse exato momento. 3 bilhões de pessoas no mundo não sabem quem é Jesus. Mas nós que aqui estamos, somos adoradores de Jesus. E a mensagem que está em nós é a mensagem da salvação, da libertação, da cura, da transformação, porque a nossa vida está cheia da esperança viva. A nossa vida está cheia de esperança viva. E a nossa esperança é que mesmo que aqui não dê certo nada, mesmo que aqui a gente não veja muitas coisas, um dia os nossos olhos abrirão e veremos Ele face a face. Você pode dizer um amém por isso? Um dia os nossos olhos abrirão e poderemos abraçá-lo, beijá-lo, festejá-lo, salmodiá-lo, porque Ele está vivo entre nós. O que me faz um cristão e o que me faz servir a Deus e entender que a Páscoa não é uma celebração qualquer, não é porque eu sou um frequentador da igreja, é porque eu sou um cristão. E um cristão segue os passos de Cristo.
Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta do Evangelho de Paulo aos Romanos. Paulo escreve aos Romanos, e talvez você saiba disso. Roma foi um dos lugares que Paulo implantou o Evangelho. Os romanos ouviram o Evangelho de Paulo. Paulo, o perseguidor da igreja, talvez um dos mais implacáveis perseguidores da igreja, mas um homem que conheceu o Cristo vivo. O mesmo Cristo que o chamou na estrada de Damasco. Você lembra disso? Ele estava indo para Damasco e ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai cair do cavalo, e ele vai ficar cego, e ele vai receber uma intercessão de alguém, e vai voltar a enxergar, e daquele dia em diante, agora ele era o maior divulgador do Evangelho. Ele foi agora o embaixador da fé cristã, porque o Cristo que Paulo agora pregava não era um Cristo que estava nas catatumbas, quanto a ele era Saulo. Agora ele vê o Cristo vivo, e eu declaro essa noite que quando eu olho para você, eu vejo o Cristo vivo, porque o Cristo está dentro de você. O Cristo não está distante, Ele está dentro de nós, porque agora Ele habita dentro de nós pelo poder que o Espírito Santo nos dá. No capítulo 4, no versículo 25, Paulo vai dizer à igreja em Roma que a morte de Jesus nos justifica e nos traz perdão dos pecados. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Quando eu leio isso me fala que a ressurreição demonstra que o sacrifício de Jesus na cruz foi aceito por Deus como um pagamento pelos nossos pecados. E aí que está a grande diferença entre você, eu e muitos por aí. Muitos não acreditam que seus pecados foram perdoados, mas nós sabemos que como seguidores de Cristo, Ele perdoou os nossos pecados e nos justificou. E hoje somos chamados de justificados, somos chamados de santos, somos chamados de cristãos, porque Ele é o Senhor que nos justifica em todo o tempo. E eu quero declarar isso na sua vida: a ressurreição te justifica, a ressurreição te perdoa. Por mais que a morte, por mais que o diabo te condene, por mais que o diabo aponte o dedo para você pelo que você fez no passado ou o que está fazendo, Jesus te justifica e perdoa os seus pecados, porque Ele é Jesus. Não havia pecado nele, não havia erro nele, mas Ele se entrega, Ele se doa, Ele vai além do que nós podemos imaginar. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Talvez alguém possa dizer: Ele nos amou. Não, Ele não nos amou, Ele nos ama. Porque o amor não passou, o amor continua. O amor é presente, o amor é real, o amor é poderoso, o amor cura, o amor transforma, o amor levanta, o amor abençoa, o amor que Cristo derramou por nós e está dentro de nós ainda nos ativa para sermos pessoas que creem na sua presença. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo, no capítulo 15 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20. Nós temos a certeza da vitória sobre a morte. A ressurreição de Cristo é a prova definitiva
que a morte não tem a última palavra. Sabe, uma das coisas mais interessantes quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam, ou aqueles que dormirão, ou aqueles que já dormem. Cristo é o princípio da ressurreição. E nós, como adoradores e súditos desse Cristo, podemos dizer hoje bem alto e bradando bem alto: a vitória sobre a morte é real. Aqueles que estavam condenados à morte eterna, hoje têm a possibilidade de poder dizer: eu não vou mais ir para o inferno, eu vou morrer eternamente, porque agora eu tenho vida, e vida em Cristo, o primogênito de toda a ressurreição. Cristo é as primícias do que dormem, garantido àqueles que nele creem também a ressurreição. Talvez muitos de nós aqui não possamos provar do arrebatamento. E isso talvez seja uma verdade para muitos. Mas alguns de nós certamente experimentaremos uma morte física. Mas isso é tão pequeno diante da grandeza do Deus que vai nos ressuscitar em Cristo. Quando nós olharmos, o nosso corpo já não será mais o mesmo. Aquilo que é corruptível agora será incorruptível, porque Cristo vai transformar o nosso corpo. Aonde havia doenças, não vai mais haver doenças. Aonde havia dor, não haverá mais dor. Aonde havia tristeza, não haverá mais tristeza, porque nós teremos agora nosso corpo transformado em Cristo Jesus. E a ressurreição deve ser a nossa esperança. A ressurreição deve ser a tua esperança. Se eu disse anteriormente e vou repetir agora, não importa se nada aqui der certo, e se nada der certo, nós temos a esperança de estar presente a presença do Senhor num dia, porque a presença do Senhor é o que nos faz ser um cristão. O que faz ser um cristão não é uma casa que a gente vai ter, não é um carro que teremos, ou roupa que vestiremos, não. O que nos faz ser um cristão é a esperança de um dia poder estar na sua presença. De um dia poder olhar e dizer: valeu a pena. Valeu a pena o meu sofrimento, valeu a pena as minhas dores, valeu a pena algumas coisas que parecia que não valeriam a pena na jornada, mas eu quero dizer a você que tudo vai valer a pena, porque você não adora um Cristo qualquer, você adora um Cristo vivo. Por isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro nos fala da nova vida e a esperança viva. Sabe, a ressurreição inaugura uma nova criação e oferece aos crentes uma esperança viva. Olha o que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos. A esperança viva. A esperança que não pode ser apenas uma canção, mas que precisa ser o brado de um coração. O coração precisa bradar esse momento, o coração precisa estabelecer esse momento como um momento de alegria. Afinal de contas, Jesus nos deu essa ressurreição. E eu quero declarar isso na sua vida, que essa ressurreição te dará esperança. Sabe, eu sei, os dias estão difíceis, estão complicados, estão totalmente fora dos eixos. O que é certo tornou-se errado, o que é errado tornou-se certo. Existem umas coisas que acontecem hoje dentro da noiva, mas eu quero dizer que a verdadeira noiva não olha para o que está acontecendo como escândalos. A verdadeira noiva olha para Jesus.
E ao olhar para Jesus, ela sabe que dentro da eclésia ou da eclésia, ela encontrará muitas coisas que irão às vezes chatear, preocupar. Mas a verdadeira igreja, ela olha para o alto, à espera que o Senhor venha buscá-la. A verdadeira igreja, ela olha para dentro de si e vai dizer: eu creio no Senhor, e eu creio no seu poder, e eu creio na sua presença, e eu creio na sua esperança. Porque essa esperança não se limita a esta vida. Essa vida passará. Você sabe disso, não é? Essa sua vida vai passar, seja daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Não sabemos exatamente qual é o prazo de validade que temos. Por isso vivemos hoje à espera de um milagre. Esse milagre já aconteceu, que é a nossa salvação. Crentes que são crentes não olham para o futuro alarmados. Crentes que são crentes olham para a cruz e dizem: obrigado, Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, porque se esse mundo hoje acabar, terminar, se a minha esperança neste mundo findar, eu tenho uma esperança que está em Ti, Senhor. E essa esperança me dá uma visão eterna com Deus, transformando a minha vida em um seguidor, ou uma vida que segue a Cristo, tanto no presente como no futuro. Quando nós olhamos para o nosso passado, não é? Quantos podem olhar para o seu passado e no seu passado encontrar tantas coisas ruins e erradas? E de repente hoje estamos aqui limpos, cheirosos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Estamos aqui hoje vivendo e adorando a Ele, porque Ele nos resgatou. E aí nós precisamos ser igual aquelas mulheres que saem a visitar seu corpo no túmulo. Elas saem para visitá-lo, para saber se estava tudo certo. Quando elas chegam lá, elas se deparam com um anjo. E o anjo diz: aonde vocês estão indo? O que vocês estão fazendo? E elas dizem ao anjo: nós estamos indo ver Jesus. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês estão procurando aquele que está vivo? Porque aquele que está vivo em nós. Aquele anjo estava dizendo àquelas mulheres todas: voltem e digam que ele não está mais morto, ele está vivo. Porque a promessa profética é que ele se entregaria, mas a promessa profética diz que ele se levantaria dentre os mortos. Agora não mais como um cordeiro que foi imolado na cruz, mas agora como um leão que ruge, porque o seu poder vai se manifestar através da igreja. E todas as vezes que aquele leão ruge, você ruge com aquele leão. Todas as vezes que aquele leão declara algo, você declara algo na sua vida, porque você foi salvo e é salvo para manifestar a glória desse Jesus. Seu Jesus não está morto, seu Jesus está vivo. E por estar vivo, você é o portador de uma nova esperança. Você é portador da esperança, da cura, da libertação, da transformação, porque Ele não está lá na cruz, Ele não está somente no céu, Ele está dentro de nós. E todas as vezes que abrimos a nossa boca, o leão ruge, porque o leão está dentro de nós. Toda vez que nós oramos por alguém, o leão ruge. Toda vez que a gente impõe as mãos sobre alguém, o leão ruge. Todas as vezes que nós levantamos nossas mãos, o leão ruge. Porque o leão não está distante, está dentro de nós. Por isso nós amamos a Jesus. Em João capítulo 14, versículo 16 e 17, nós vamos ver que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas que Ele também ativou uma nova manifestação entre nós. Diz assim,
14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Aqui a gente pode falar um encorajador, pode chamá-lo de direcionador, pode chamar de consolador, qualquer palavra aqui está adequada. Mas na NVI, essa palavra diz conselheiro. Eu acho isso interessante porque Jesus está dizendo que Ele era um conselheiro e que a partir de agora, o novo conselheiro será entregue à igreja. Que seja com você, que esteja com vocês para sempre. Versículo 17. E olha o que ele vai dizer: o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Poderosa essa palavra. Essa palavra me fala a algum crente aqui essa noite. Há algum crente aqui essa noite? Há algum cristão aqui esta noite? Então o Espírito vai te capacitar. Eu acho interessante porque a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos não está vagando pela terra somente. Não está sem era nem beira, não. O Espírito que está sobre a terra está ataviando a igreja para encontrar o seu noivo. E esse ataviar é preparar, é separar, é santificar essa noiva para que veja o noivo em seu tempo. E eu quero dizer que muitos de nós que estamos aqui não só estamos sendo separados, preparados, santificados pelo Espírito Santo para ver Jesus nos céus. Aqui nesta terra, aonde o seu pé está pisando, também vai te fazer ver Jesus. O Espírito Santo vai também te fazer ver Jesus. Ou você não quer ver Jesus? Ou você não quer ouvir Jesus? Alguém me perguntou esses dias, porque como crente é tão difícil ouvir e ver Jesus? Eu disse simples. É porque você ainda não está conectado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sonda as coisas profundas de Deus. O Espírito Santo traz e revela à igreja o que o Deus que levantou Jesus através do Espírito Santo quer com a igreja. Ora, a igreja tem um cabeça. Ora, a igreja tem um Senhor. O Senhor não é o Marcelo, não é a Cristiane, não é o Rubens, ou nem a Vívia. O Senhor é Jesus. A igreja tem um cabeça e ela precisa entender que o cabeça, que é Cristo, precisa ser governado, mas é a cabeça, é o cérebro que manda todas as sinapses para o corpo e o corpo responde o que a cabeça quer. Então eu vou dizer uma coisa para você, você é o corpo de Cristo. Então você precisa responder o que a cabeça que é Cristo quer para a sua noiva. E eu abençoo a sua vida essa noite e digo a você que você é aquilo que o texto acabou de falar. Você não é apenas alguém que Cristo está, mas é alguém que Cristo age através de você. Eu profetizo essa noite o agir de Deus em Cristo na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você será um instrumento como Cristo foi na terra. E Ele afirmou que muitos de nós que estamos aqui faríamos coisas maiores do que Ele fez. O problema é que a religião, a falta de conexão com o Senhor nos limita. A religião, a falta de conexão nos bloqueia.
E se nos bloqueia, não podemos sentir as vibrações desse Espírito. Eu não sei se você já se perguntou, e eu me pergunto isso. Senhor, o que está faltando em mim? Senhor, por que não está acontecendo isso ou aquilo outro? Já que o Senhor disse que nós seríamos correspondentes do Senhor na terra. O Senhor não falou das 4 paredes. O Senhor não falou dos bancos ou dos instrumentos. Ele falou das pedras vivas que somos nós. Ele falou daquilo que nós podemos e devemos fazer. Por isso, quando hoje celebramos a ressurreição de Jesus, estamos bradando em alta voz: usa-me, Senhor. Usa-me como o Senhor foi ousado e usado no tempo passado. Usa-me, Senhor, para curar. Usa-me, Senhor, para libertar. Usa-me, Senhor, para transformar. Usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me. Usa-me porque a promessa foi dada que nós seríamos usados. Por isso, quando nós celebramos a ceia, nós estamos reatando a promessa. Porque quando fazemos e celebramos a ceia, nós estamos reavendo novamente a promessa. E a promessa é chamada de uma nova aliança. E essa nova aliança não está ligada ao sangue de um bode, mas ligada ao sangue do Cordeiro, imaculado, que foi à cruz e derramou o seu sangue sobre a terra. E esse sangue hoje me dá livre acesso a entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que quando ele estava morrendo ali na cruz, ou quando ele expirou a última vez ali na cruz, o véu do templo se rasgou. E a banda foi uma banda para o lado, outra para outro, e agora o novo e vivo caminho estava livre. Hoje nós estamos aqui, e não estamos aqui por qualquer coisa. Nós estamos aqui porque Ele nos garantiu a nossa presença aqui hoje. Ele nos garante a presença porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso, João capítulo 1, versículo 12, tem uma informação e revelação importante. A ressurreição de Cristo oferece aos seus seguidores uma nova identidade como filhos de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Conta a história que um assassino matou um jovem na faixa de 30 anos. Esse jovem foi morto, foi capturado, foi julgado pelo juiz que ele tinha assassinado o filho. Esse juiz viu o filho sendo morto e agora estava diante daquele que o matou. Aconteceu o julgamento. Aquele homem foi absolvido. E quando ele foi absolvido, aquele juiz disse: venha morar comigo. Talvez essa história pareça ser incrivelmente distante de muitos de nós. Você sabia que foi isso que nós fizemos com Deus? Os nossos pecados matam o Filho de Deus. O Deus que julga o homem diz a ele: agora você não vai ser mais qualquer coisa, porque a morte do meu filho trouxe justificação a você. Você agora não vai mais viver sem eira nem beira. Você agora vai morar comigo. E você vai ser meu filho. Foi isso que Deus fez conosco. Foi isso que Deus fez com cada um de nós que estamos aqui.
Os nossos pecados mataram Jesus, o seu Filho, mas nos deu o direito, após a morte dele pelos nossos pecados, dele vir e nos acolher. E agora nós somos filhos de Deus. Sabe, isso é incrível. Talvez você nunca tenha a capacidade de fazer isso que esse juiz fez, ou que Jesus fez, ou que Deus fez. Mas uma coisa você pode ter certeza: você é um filho do Deus que enviou Jesus a essa terra. Porque esse texto nos diz que Jesus morreu. E também nos diz que aqueles que creem nele se tornaram filhos de Deus. Então, por mais que você tenha feito tudo o que não presta, se você o aceitou como Senhor e Salvador, você é filho de Deus. E isso te dá uma identidade. E essa identidade não pode ser rasgada. Essa identidade não pode ser suspensa. Essa identidade é eterna. Você é um filho do Deus Altíssimo. Por causa de Jesus, você está na família de Deus. Por mais que você não dê muito valor a isso, e eu sei que tem muita gente que não dá muito valor em fazer parte da família de Deus, mas você está privilegiado se você hoje se sente filho de Deus. Eu quero encerrar dizendo que quando Deus nos entregou Cristo, Ele nos deu um fundamento. E não é apenas uma ida à igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é um cristão e não deve ser porque você dizima ou oferta, porque você ministra cantando ou dançando, ou você ministra com os instrumentos, ou levanta a sua mão, ou qualquer outra coisa religiosa desse ponto. Isso faz parte do cristianismo, mas o verdadeiro cristianismo não está nessas coisas. O verdadeiro cristianismo está em Jesus. Por isso, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. No capítulo 15, no versículo 14 ao 17, ele vai falar que a ressurreição é o evento central da fé cristã. Por isso nós estamos aqui. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ele está falando claro comigo e com você, dizendo: olha, se você não acredita na ressurreição e não faz parte dela, ou não celebra ela, ou não se envolve com ela, você perdeu o foco daquilo que você faz. Paulo é duro, e precisa ser duro, porque a igreja em Corinto precisava ouvir isso. E eu acho que o Centro Cristão também precisa ouvir isso essa noite. Porque se a ressurreição foi apenas, ou é apenas uma história que alguns de nós contam, talvez com H minúsculo ou com E ao invés de H, talvez a gente esteja fazendo uma coisa muito errada. Se nós não estamos dispostos a viver essa fé verdadeira, haverá uma inutilidade naquilo que nós fazemos. E nós não podemos ser inúteis. Precisamos ser úteis na presença do Senhor. Por isso, quando celebramos a ressurreição, celebramos a nossa fé. Quando nós celebramos a Jesus que está vivo, estamos dizendo publicamente: esta é a minha fé. A minha fé não está ligada a algumas coisas que os homens acham que é importante. A minha fé está ligada à ressurreição de Cristo. Versículo 15, por gentileza.
Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunham muitos que são errados. Preste atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que existem pessoas que podem testemunhar erradamente de Jesus. Aí a minha pergunta é a você: quantos de nós estamos testemunhando erradamente dele? Quantos de nós estamos vivendo uma vida que não o agrada? Quantos de nós estamos vivendo uma vida que o decepciona? Quantos de nós estamos sendo uma testemunha negativa daquilo que ele fez? Porque como testemunhas da ressurreição de Cristo, não há nada que seja muito mais útil do que a nossa pregação dele vivo. Agora, quando nós nos comportamos como alguém que não está vinculado a essa fé, nós não precisamos viver essa vida. Deixa eu ser um pouquinho mais específico com você. A ressurreição confirma a divindade, a veracidade de suas palavras e a eficácia da obra redentora. Mas quando somos inúteis diante dele, nós o envergonhamos e nós o crucificamos outra vez. O problema é que muitos de nós queremos os benefícios da cruz, mas não queremos viver a verdade e a veracidade daquilo que a cruz nos traz como cristãos. Muitos de nós estamos fazendo falsos testemunhos contra Cristo. Por quê? Porque muitos de nós estamos decepcionando aquele que ressuscitou. Como anda a sua vida? Como anda o seu viver com Cristo? Não estou te julgando e não quero te julgar porque não tenho esse poder. Mas eu quero que você pense no que eu estou dizendo essa noite. O que Cristo tem feito na sua vida e o que as pessoas têm visto Cristo fazer na sua vida. Qual é a sua posição quanto aos seus amigos, colegas? Qual é a sua posição diante da sua família? Qual é a sua posição diante de muitas coisas que você vive e está vivendo como um cristão? A ressurreição não pode ser uma história para boi dormir. A ressurreição deve ser a verdade que proclamamos todos os dias. E a verdade que proclamamos não começa no outro, começa em nós. A verdade que proclamamos não está vinculado ao irmão que deixou de fazer ou não fez tal coisa, não. Está vinculado a nós que deixamos de fazer tal coisa. Não nos tornemos julgadores de outros, tornemos julgadores de nós mesmos. Olhemos para nós e vejamos o quanto nós estamos distantes de um verdadeiro cristianismo nos dias de hoje. Disse e repito o que eu falei na sexta-feira aqui. É muito fácil hoje as pessoas buscarem para si suas vontades, seus desejos. Difícil mesmo é buscar o desejo e a vontade de Deus. Quando nos corrompemos com coisas pequenas, nos corrompemos com coisas que às vezes são passageiras e transitórias em nossas vidas, mas não estamos nos constrangendo com aquilo que estamos fazendo com o próprio Cristo. Porque se você mente, se você enrola, se você rouba, se você fala mal, se você faz um monte de coisa que está indo contra o Cristo ressuscitado, você está crucificando a Ele novamente. E aí tem um problema. O problema é que Cristo em ti não vai ser a esperança da glória, enquanto nós não nos deixarmos nos converter por esse Cristo. A ressurreição não deve ser uma balela da igreja. A ressurreição deve ser um resumo de tudo aquilo que acreditamos. Bater no peito fortemente e dizer: eu sou um cristão. Bater no peito fortemente e dizer: o leão ruge através de mim.
bater no peito e dizer: eu não me corrompo, eu vivo o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus que transforma um homem de pecador a um santo e a um homem que serve ao Senhor com seu coração. Não podemos esquecer que todas as vezes que aqui falamos da ressurreição, também teremos nela o julgamento de nossas vidas. O Senhor nos julgará. E quando nos julgar, Ele avaliará quais são as nossas produções. Se produzimos ouro, se produzimos prata, ou se produzimos bronze, ou se produzimos feno, madeira. Porque se isso não tiver verdade, não adianta servir ao Senhor. E que o Espírito do Senhor da ressurreição traga sobre nós um temor. Que traga sobre você temor, não medo, não se amedronte. Como eu falei anteriormente, volto a salientar, crente que é crente não tem medo de arrebatamento ou do fim do mundo. Crente que é crente está dizendo: Maranata, ó vem Senhor Jesus, porque esse Maranata, ó vem Senhor Jesus, está dizendo: eu quero subir, e eu vou subir, e eu vou estar diante do Senhor. Esse evangelho não pode ser corrompido. O evangelho não pode ser corrompido. Você pode ter seu achismo. Você pode dizer: eu acho, e é seu direito achar o que você quiser. Mas não é seu direito, em nenhum momento, manipular a palavra de Deus. Não é seu direito inventar o que não está na palavra. Não é seu direito dizer que eu posso viver um evangelho de qualquer jeito. Porque você não pode. Você vai viver de qualquer jeito, qualquer outra coisa, menos o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus vai te pedir renúncia. Porque o evangelho de Jesus vai te pedir entrega. Porque o evangelho de Jesus vai te pedir doação. E eu fico pensando hoje, e com um temor no meu coração, se Ele viesse buscar a nós, quantos de nós estaríamos aptos a subir? Eu estava também falando na sexta-feira sobre aquilo que a Bíblia chama de moças ou noivas inércias ou nécias, prudentes e não prudentes. E eu quero salientar o que eu falei na última sexta-feira, e eu vou dizer uma coisa para você, e eu quero que você entenda isso. O noivo vem. A segunda vinda do noivo será real. Por mais que você ache em algum momento que isso está distante, e isso me amedronta quando nós estamos com a expectativa de uma distância da volta de Jesus. Porque todas as vezes que nós colocamos isso em nosso coração, nós estamos nos distanciando da verdadeira razão de estarmos aqui. Porque achamos que vai demorar, então nós nos deixamos levar pelas circunstâncias da vida. Mas a Bíblia diz que o noivo vai voltar. Mas o mais desafiador não é que o noivo vai voltar. Talvez nem é o papel do amigo do noivo. Porque quando o amigo do noivo vier, ele vai gritar: o noivo está voltando. E quando ele gritar, ele vai incomodar. Porque não há nada que mais incomode muitos de nós que estamos aqui do que um sono bem dormido e alguém vir nos chamar. Quando a gente está ali, no sono das 3 da manhã, ou das 4 da manhã, quando alguém nos incomoda nos acordando. E às vezes, quando nos acordam com tranquilidade e amor, é bênção. Mas quando nos acordam gritando, vai nos incomodar. E a Bíblia diz que o noivo, esse amigo do noivo vai incomodar. E ao incomodar, ele vai dizer que algumas que estavam adormecidas acordam.
Todas, né? As 10. E o mais interessante é que algumas estavam preparadas, mesmo as adormecidas estavam preparadas. E outras não estavam preparadas. E o interessante é que quem não estava preparado quis pegar óleo com quem estava preparado. Mas deixa eu lembrá-los de uma coisa essa noite. Você não vai ver ali uma vasilha de óleo coletiva. Uma vasilha de azeite coletiva. Não havia vasilha de azeite coletiva. O que havia ali era cada uma com a sua vasilha. Algumas tinham vasilhas estavam cheias, outras estavam vazias. Talvez alguém pergunte, mas por que estavam algumas cheias e outras vazias? Porque algumas estavam esperando o noivo vir. Outras não estavam esperando o noivo vir. Apesar de todas elas serem noivas, mas só a metade estava sendo preparada, ou estava preparada para isso. O importante é salientar e dizer a você que o azeite é individual. Por mais que eu não tenha azeite, eu não vou buscar com quem tem, porque quem tem não vai me dar. Porque sabe que o processo é muito mais importante do que nós imaginamos. Aí o noivo vem, o noivo chega. E chega quando ninguém está esperando. O noivo chega quando ninguém está esperando. E apesar de todas elas saberem que o noivo viria, só 5 se prepararam para a vinda desse noivo. A minha pergunta a essas moças que estavam lá, que prepararam, quando chegar no céu é: por que vocês se prepararam? Por que as outras não se prepararam? Porque talvez a mensagem da ressurreição não fosse uma verdade para muitas delas. Apesar de ser uma parábola, Jesus está querendo nos dizer uma coisa importante. Preparem-se. Prepare-se, porque você não sabe a hora que o noivo virá. E você precisa ter seu azeite. Porque esse azeite eu não vou dar para minha esposa, eu não vou dar para os meus filhos, para ninguém. É o meu azeite. Como anda o seu azeite? Como anda a sua espera pelo noivo? Como anda a sua preparação para ver o noivo? E o mais incrível, o noivo chega. E o noivo leva quem estava preparado. Porque só as outras vão em busca de azeite, onde não havia mais tempo para buscar. Como seu pastor, eu lhe alerto. O noivo está voltando. E o noivo vai voltar. Porque ele morreu e ressuscitou e vem buscar a sua noiva. Agora, como a noiva está esperando o noivo? Como você tem esperado a volta do teu Senhor? Como você tem dito ao teu Senhor: venha, eu estou preparado. Por mais que eu viva uma luta, por mais que eu viva estresse em cima de estresse, eu estou preparado. Porque se você não entender isso, você vai perder. E depois, a Bíblia diz que o noivo entrou e que as prudentes entraram e as que ficaram de fora não puderam entrar. O Senhor está voltando. E nós não celebramos a ceia simplesmente por celebrar. Nós celebramos porque nós estamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Nós celebramos porque entendemos que esse é um processo que não pode ser revogado. E eu estou te advertindo hoje como seu pastor. Não esteja despreparado, porque Ele está voltando. Não esteja despreparado, porque celebramos a morte, a ressurreição, mas Ele diz: eu vou para a casa do meu Pai, vou preparar a morada, mas um dia eu voltarei para buscar a minha noiva. Agora é uma decisão sua, não é minha. As minhas decisões eu arco com elas. Agora não seja pego. Não seja pego desprevenido. Porque se você soubesse quando você vai ser assaltado, você evitaria o assalto. Assim como um raio que sai do Oriente, que se mostra no Ocidente, assim há de ser a volta do Cristo ressuscitado. Assim há de ser a vinda do Senhor. Por isso o meu cristianismo não está naquilo que eu posso ter, está naquilo que Ele fez por mim na cruz, escrevendo o meu nome no livro da vida e lutando para que esse nome não seja tirado ou apagado. Agora é a sua decisão. Você entende isso essa noite? Não pregamos Cristo morto, mas um Cristo que virá. E é isso que nos fundamenta a fé. Eu queria te convidar a ficar de pé, por favor. Quero te convidar a orar. Os irmãos se posicionem para a ceia, por gentileza. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados encontra misericórdia. Se o Senhor falou com você hoje, se o Senhor te advertiu hoje, não é pelo medo, é pelo temor. Como eu sei que ser um pastor não me garante os céus, como eu sei que muitas coisas que eu faço não me garante os céus, o que garante os céus para mim é a minha relação com o meu Senhor. O que garante os céus para mim é ser o portador da esperança viva que é Cristo. Por isso, no nome de Jesus, olhe para dentro de você hoje. O Senhor te prestará, irá te exigir contas. Ouça o que eu estou te dizendo. Você pode enganar todo mundo, mas não engana a Jesus. Você pode esconder tudo de todos, mas não há nada escondido que não venha a ser revelado. Você que decide a sua vida, porque a vida é sua e você a decide. Meu papel é dizer a você que a ressurreição do Senhor Jesus é o motivo de nós pregarmos e vivermos o Evangelho. Mas não é só isso. Porque a nossa esperança está em Cristo que ressuscitou dentre os mortos e que virá nos buscar. Então, dentro do seu coração, profundamente examine-se
Porque o apóstolo Paulo vai dizer que cada um deve examinar-se a si mesmo. Então isso não é comigo, é com você. Ao se examinar esta noite, provoque em você algumas mudanças. Não será apenas uma mudança derivada do Espírito Santo. Ele já vai fazer o que tem que fazer. Mas você tem que fazer o que você deve fazer. Tome cuidado com a sua vida. Tome cuidado com o que você faz. Tome cuidado com as suas atitudes e desejos. Tome cuidado com tantas coisas. Porque não vai valer a pena você perder tudo que você tem por herança por causa de um achismo que você tem. Então, em nome de Jesus, essa noite, você conhece a sua vida. Você sabe aonde ela está errada. Então, peça perdão a Ele. E não me venha dizer que você não tem pecados. Porque todos nós temos pecados. O problema é que nós escondemos eles. O problema é que a gente gosta de fingir que eles não estão lá. O problema é que a gente alimenta-os todos os dias. E isso é perigoso. Porque quanto mais vivemos em pecado, mais adormecido estamos. Quanto mais bebemos do cálice do pecado, mais indolente ficamos. Por isso, essa é a sua decisão. E a sua decisão, ela é exclusivamente sua. Senhor, nós oramos essa noite no nome daquele que ressuscitou dentre os mortos. Em nome daquele que é o fundamento de nossa esperança e nossa fé. Aquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Aquele que nos resgatou da lama do pecado. Mas o mesmo Jesus que é amor, será o mesmo Jesus que nos julgará. O mesmo Jesus que nós vimos salvar o ladrão da cruz, será o mesmo Jesus que vai nos apontar as nossas falhas. E estamos, Senhor, pedindo a Ti essa noite, que o Senhor nos ajude a entender isso. Chega, Senhor, chega. Chega de achar o que nós queremos. Chega de achar o que nós temos como verdades. Nenhum achismo será maior do que a verdade do Senhor. Nenhum achismo, Senhor, nenhum achismo. Nenhuma coisa que achamos será maior do que aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer. E nós guardamos os mandamentos, não por obrigação, mas por amor. E se o Senhor não nos ensinar isso, realmente não sei aonde nós chegaremos. Se o Senhor não falar profundamente aos nossos espíritos, eu realmente não sei aonde nós chegaremos. Porque a tua noiva, Senhor, está mais perdida do que um cego em meio a um grande tiroteio. E eu te peço, Espírito Santo, eu te peço, que assim como o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscite a nossa vida diante do Senhor. Não deixe que as coisas que nos embaraçam neste mundo continue nos embaraçando.
Porque eu sei, Senhor, como o chão que eu estou pisando agora e o ar que eu respiro nesse lugar, a maior verdade que eu creio é que o Senhor voltará. A maior verdade, eu não sei o que será a minha vida amanhã, mas uma coisa eu sei, o Senhor voltará. E quando o Senhor voltar, será que o Senhor achará fé? Será que o Senhor achará devoção? Será que o Senhor achará gente disposta a fazer o que o Senhor quer que seja feito? E se o Senhor achar, te dou louvores. Mas se o Senhor não achar, isso me assusta. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa igreja. Eu oro por cada membro deste corpo. Cada um sabe o que está fazendo da sua vida. Mas eu peço que o Senhor traga iluminação. Porque o Senhor é a luz que brilha no meio das trevas. É o que eu oro, Senhor. É o que eu peço, Senhor. É o que eu suplico, Senhor. Traga a luz no meio das nossas trevas da religião. Traga a luz ao meio das nossas trevas do nosso comprometimento com a nossa própria vida. A Bíblia diz que quem não perder a sua vida não poderá achá-la melhor do que a perdeu. Mas quem perde a sua vida por amor a ti, esse a achará melhor do que a perdeu. Então eu peço que teu Espírito venha sobre nós, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que agora... Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.